E vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuação aos hidrocarbonetos ramificados. Vamos fazer aqui um exercício, tá? Com essas três moléculas aqui, só para a gente entender como que é esse processo de nomenclatura. Vocês vão ver que é bastante simples, tá? Essas moléculas aqui podem parecer até um tanto quanto, assim, amedrontadoras, né? Porque elas são bem complexas, né? Nós temos dois ciclos aqui, uma cadeia bem grande aqui que pode ser que a gente nem sabe por onde começa a fazer a análise para fazer a nomenclatura, né? Só que é simples, vamos lá. Vamos começar por essa daqui. Eu vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de 3, tudo bem? Então vamos lá. O que a gente tem sempre que lembrar? Temos sempre que lembrar que a cadeia principal tem que ser a cadeia com o maior número de carbonos possível. Então, no caso, aqui, na molécula 1, o que nós vamos ter? Nós temos várias possibilidades de início de contagem aqui dos carbonos. A gente pode fazer nesse sentido, assim como nesse sentido. Se a gente for fazer nesse sentido aqui, nós podemos começar contando carbono 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu mudar agora de cor aqui. Eu também poderia começar por aqui, né? Aí seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí já vi que aqui já tem menos, né? Então, já sei que aqui não iria poder ser minha cadeia principal, certo? Eu poderia também modificar a direção, né? Então, eu poderia começar por aqui. Vamos ver, ó. 1, 2, eu poderia fazer 3, 4, 5 e 6. Também não daria certo, né? Porque essa aqui já tem 7. Então, quando eu tento fazer todas as possibilidades aqui, a única que vai ser a maior cadeia possível é essa cadeia central aqui, tudo bem? Porque tem 7 carbonos, tá? Daí, o que vai acontecer? Nós vamos precisar identificar se ela vai nesse sentido ou se ela vem nesse sentido aqui, tudo bem? Se ela vai para a esquerda ou se ela vai para a direita. Então, dessa forma, o que nós temos que pensar agora? Nós temos que pensar que essas ramificações, né, que estão aqui, ou seja, que são posições que não são comuns na molécula. Por quê? Porque a gente sabe que a cadeia central é a cadeia principal. Então, essas ramificações que vão aparecendo, elas têm que ficar na menor posição possível, ou seja, na menor contagem possível. Então, dessa forma, se a gente iniciar indo da esquerda para a direita, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tudo bem? Aí, o que vamos perceber? Que essa ramificação, ela aparece no carbono 3, tudo bem? E essa ramificação, ela vai aparecer no carbono 4. Então, aqui, né, vindo nesse sentido, da esquerda para a direita, a gente tem 3 e 4. Ok? Agora vamos fazer no outro sentido, vindo da direita para a esquerda, tudo bem? Deixa eu até apagar essas marcações aqui, para a gente fazer do zero, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A cadeia continua tendo 7 carbonos, mas agora, no caso, a gente vai ter a primeira ramificação aparecendo no 4 e a outra aqui aparecendo no 5, ou seja, 4 e 5. Logo, a menor possível é indo da esquerda para a direita. Então, a gente vai fazer todo esse processo vindo no sentido da esquerda para a direita, ok? Então, deixa eu tirar os números, né? E a gente reinicia aqui. Vamos colocar de novo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Só lembrando, tá, pessoal? Aqui, quando a gente então vê essa estrutura, que ela faz isso aqui assim, né? Aí, aqui, parece que é só um zigue-zague, né? Mas só relembrando que aqui, então, no caso, a gente tem um carbono e ele está ligado com 3 hidrogênios, certo? Então, a gente tem 3 hidrogênios aqui. Aqui a gente tem outro carbono. Como ele já está fazendo uma ligação com outro carbono e aqui a gente vai ter outro carbono, então ele só pode fazer ligação com 2 hidrogênios e assim sucessivamente, tá? Então, quando vocês vêem essas moléculas dessa forma, não quer dizer que a gente não sabe qual átomo que tem ali.
cada vértice vai ser carbono e cada um desses carbonos será completo com a quantidade específica de hidrogênio, ok? Então, a gente sabe o que aqui? A gente sabe que essa estrutura tem 7 carbonos. Se tem 7 carbonos, lembra como que a gente faz a nomenclatura? Né? Um carbono igual a met, certo? 2 carbonos igual a et, e assim sucessivamente. Quando a gente chega em 5 carbonos, vai ser pent, tá? E como que é em grego isso, né? 7 carbonos vai ser hept, tá? Então, 7 carbonos é igual a hept. Então, o que a gente vai ter que pensar agora? Quando a gente olha para essa estrutura, a gente vê que só tem carbonos, né, e hidrogênios. Então, significa que nós vamos ter aqui um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto termina com O. Outra coisa que nós estamos vendo aqui, todas as ligações são simples, não tem nenhuma ligação dupla, né? A gente não está vendo nenhum traço paralelo. Então, vai ser do tipo AN. Sempre ligações simples, AN. Tudo bem? Então, a gente sabe que, 7 carbonos, então é hept, só ligações simples, AN e hidrocarboneto O. Então, ele é, no caso aqui, essa estrutura, né? Ela é uma estrutura de uma família específica, né, de hidrocarbonetos chamado heptano. Tudo bem? Então, vai ser um heptano isso aqui. Deixa eu tirar daqui que fica mais fácil para a gente conseguir ver, não fica tão poluído, né? Então, aqui a gente sabe que vai ser alguma coisa heptano, tá? Então, já vamos colocar aqui, heptano. Tá? O que vai ser, então? Bom, na contagem que a gente viu, vai aparecer alguma coisa no 3 e no 4. Iniciando pelo 3. O que nós temos no 3? Nós temos essa ramificação aqui. Essa ramificação é composta pelo quê? Somente por um carbono, tá? Com 3 hidrogênios. Então, se é somente um carbono, então é metil, certo? Lembre-se que toda ramificação vai ser a nomenclatura normal, né? De 1 até o número que for necessário com carbonos, né? Só que met adicionado a il, que é para identificar que é uma ramificação. Então, metil, se fosse 2 carbonos, seria etil. Se fosse 3, no caso seria propil, depois butil, pentil e assim sucessivamente. Só que quando começa a aparecer, por exemplo, ramificações com 5 carbonos, em geral, é porque talvez você esteja fazendo a conta errada, né? Então, provavelmente isso daí seja a estrutura principal, a não ser que for uma estrutura com mais de 20 carbonos, tá? Mas aqui, então, 3-metil, o quê? Aqui no 4 vai aparecer uma outra ramificação, e essa aqui, no caso, ela tem um carbono, 2 carbonos. Aqui 3 e aqui 2 hidrogênios, certo? Né? Então, quando a gente fala de 2, é met, et. Met, um carbono, et, 2 carbonos. Então, vai ser 4, o quê? Etil. Tudo bem? Então, o nome dessa molécula aqui, que era bem diferente, deixa eu até agora tirar essas coisas aqui para ficar mais clara, né? A molécula aqui. Qual molécula que é essa? É o 3-metil, 4-etil, heptano. Simples de dar o nome, não é? Bem simples de dar o nome. Vamos separar aqui. Agora a gente vai partir para essa daqui, ó, que é um ciclo, a molécula 2, tá? Deixa eu passar aqui também, tá? Vou separar aqui, ó. Dar um pouco mais de espaço aqui para a gente poder escrever o nome. Então, o que acontece? Essa estrutura aqui, quantos carbonos ela tem? Vamos ver? Então, ela tem aqui um carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Só que aqui, ó, nessa pontinha, tem que lembrar também que tem outro carbono. Então, H3 aqui, né? Aqui vai ter somente um hidrogênio e todos os outros aqui com 2, certo? Então, nesse caso, o que eu vou ter que levar em consideração? Vocês lembram que quando a gente vai dar nomenclatura para um hidrocarboneto, que no caso ele é um ciclo, né? Ou seja, que ele é fechado, a gente sempre tem que designar que ele é um ciclo, ok? E no caso, a cadeia principal aqui é uma cadeia fechada e ela é composta por quantos carbonos? Vamos contar aqui? A cadeia principal ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6
Se a gente for lembrar lá, met, et, prop, but, pent, ex. Então, vai ser um ex aqui, tá? Ex. Ex o quê? Só ligações simples, então é an. Somente tem na estrutura carbono e hidrogênio, então o. Então, é alguma coisa da família do hexano. Na realidade, do ciclo hexano. Então, ciclo hexano. Então, a gente sabe que aqui vai ser alguma coisa ciclo hexano. O que é essa coisa, tá? Deixa eu tirar daqui para tirar essa poluição visual. Bom, se a gente observar aqui, né, a gente vai ter uma estrutura que somente tem um carbono. Quando somente tem um carbono, uma ramificação somente de um carbono, é metil, tudo bem? Então, a gente pode adicionar aqui na frente, tá, do ciclo hexano, que a gente já determinou que é ciclo hexano, né? A gente vai adicionar o termo metil. Então, vamos escrever aqui. Metil, o quê? Pode colocar um traço. Ciclo hexano, tá? Pode juntar aqui o nome, tá? Então, metilciclohexano. Tá, e onde que está esse carbono? Lembra que eu falei que tem que ser no menor carbono possível na contagem, né? Vai ter que ser o 1. Então, a gente pode colocar aqui na frente 1 metilciclohexano. Só que, como é 1, podemos, então, ocultá-lo. Sempre que tiver falando de metilciclohexano, significa que a gente já sabe que está sempre no carbono 1. Ou seja, a gente vai ter que começar a contar a partir de onde se encontra a ramificação. Por quê? Porque no caso aqui, essa é uma estrutura que ela é fechada, né? Então, nós temos um ciclo aqui. Tudo bem? Bom, então aqui a gente pode partir para essa molécula aqui, a molécula 3. Tudo bem? Vamos fazer então uma separação aqui, tá? E para a gente poder fazer, então, essa análise. Vamos lá. Então, na 3, o que nós temos? Nós vimos aqui, nessa molécula, que era um ciclo fechado. Então, dessa forma aqui, nós também temos um ciclo. Só que observem, esse ciclo ele é bem diferente. Por quê? Porque ele possui as chamadas duplas, que são alternadas, tudo bem? Observem, elas são alternadas, tá? Então, a gente tem carbono com dupla, tá vendo? Aí depois outro carbono aqui, tá? Entre eles tem uma simples, aí dupla. Entre eles a dupla ligação, aí vem um carbono com uma simples, aí depois dupla de novo. Simples, aí da dupla. Então, isso aqui chama-se ressonância. Essa dupla ligação, ela vai trocando de posição, tá? Então, a gente nunca sabe onde que está essa dupla. Hoje, né, esse tipo de estrutura, ele já é representado de uma outra forma, ok? Então, imagine, a gente vai ter lá essa estrutura hexagonal, tá? E aí, em vez da gente fazer essas duplas ligações, né, como é apresentado aqui, deixa eu fazer melhor aqui, tá? Então, em vez da gente fazer essas duplas ligações, como está sendo mostrado aqui, nós representamos eles com pontilhados. Por quê? Porque a dupla ligação ela pode se encontrar em qualquer parte da estrutura, tá? Por quê? Porque ela está trocando de lugar, né? Então, isso aqui vem para cá, consequentemente, essa vem para cá, esse vem para cá, e esse vem para cá. Então, a gente representa com esses pontilhados atualmente. Antigamente, tá, gente? Era representado um hexágono, tá? Com o quê? Com um círculo no meio. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão acabar achando, muitas vezes, sendo representado assim. Mas isso aqui já é uma coisa ultrapassada, ok? Então, aqui, como que a gente vai chamar essa estrutura? Bom, quando nós começamos a ver os hidrocarbonetos, né, nós descobrimos que essa estrutura, ou seja, só olhando aqui só para esse hexágono com essas duplas alternadas, tá? Isso aqui se chama benzeno. Vocês lembram disso? Esse é o benzeno. Ok? Então, isso aqui é uma estrutura chamada benzeno. Só essa daqui, tá? Só essa daqui. Ok? Que eu pintei de verde aqui. Isso aqui é chamado de benzeno. Ok? A gente vai ver como que vai ficar o nome com essa ramificação, tá? Então, vamos lá. O que nós sabemos? Nós sabemos que temos aqui uma estrutura que chamamos ela de benzeno,
tá? E que ela possui essas duplas ligações. Mas qual que é o carbono 1? Qual seria o carbono 1? Bom, assim como nós consideramos o carbono 1 aqui da 2 sendo aonde tem essa ramificação, nós vamos ter também que considerar isso aqui. Então, esse carbono aqui, da onde sai a ramificação, é o carbono pelo qual nós iniciamos a contagem. Então, aqui vai ser o carbono 1, aqui o 2, aqui o 3, 4, 5 e 6, tudo bem? Então, nós temos essa estrutura circular aqui, ok? Lógico que na hora que a gente for montar o nome, eu não vou ter que colocar ciclo alguma coisa. Eu posso manter ali o nome como benzeno, tá? Então, uma forma de você diminuir o nome. Depois a gente até pode tentar dar o nome por completo, mas a gente vai chamar de benzeno agora, tá? E aqui, essa estrutura, ela é formada por 1, 2, 3 carbonos, se ligando a esse carbono aqui que é da estrutura do benzeno. Essa estrutura, ela tem um nome específico. Não sei se vocês se lembram, mas ela, no caso, tem 3 carbonos, então met, et, prop. No caso, met, et, prop, formando essa estrutura aqui em V. Essa estrutura em V é chamada de iso. Como tem 3 carbonos, vai ser isoprop. Isoprop o quê? Como ele é uma ramificação, nós adicionamos o termo il. Então, isopropil. Dessa forma, então, essa estrutura ela vai ter o seguinte nome. Ela vai se chamar, a gente vai colocar, pode colocar o 1 na frente para indicar que está no carbono 1, né? 1 isopropil. Vou colocar um traço aqui, tá? Benzeno. Então, isopropilbenzeno. Então, essa substância aqui, essa substância orgânica, é conhecida como isopropilbenzeno, ok? É claro que, se a gente for levar em consideração, tá? Eu cortei a separação aqui. Se a gente for levar em consideração o nome original, né? Aí eu teria que ter uma nomenclatura levando em consideração todas as posições aqui do carbono, né, central. Então aqui a gente teria um nome bem mais longo. Eu vou ter até que tirar isso daqui, porque vai ficar difícil. Bom, a gente sabe que é isopropil, certo? Então a gente vai colocar 1, não precisa colocar o 1, tá? Vamos partir já do isopropil. Então, isopropil, que a gente já sabe, né, que essa estrutura aqui é o isopropil. O quê? Isopropil, ciclo. Aí a gente vai ter o quê? A gente tem 6 carbonos, então ciclo X. Aí no caso aqui, a gente tem o quê? Tem duplas ligações. Eu teria que colocar aqui. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Então, onde que aparece a primeira? Aparece no carbono 1. Onde que aparece a segunda pela primeira vez? No carbono 3. Onde que aparece a terceira pela primeira vez? No carbono 5. Então, a gente teria aqui isopropil, ciclo, X, tri o quê? Em, que são duplas ligações, né? Na realidade, nem isso, né? Tem que colocar primeiro os números aqui, né? 1, 3, 5. 1, 3, 5, traço, tri o quê? Tri em. Por quê? Porque são 3 vezes a dupla ligação. E, obviamente, só tem carbono e hidrogênio, então a gente pode adicionar um O aqui. Aí ficaria, então, a gente poderia até colocar 1 aqui na frente. Então, 1 isopropil ciclo X135 trieno. Muito mais fácil chamar de isopropilbenzeno, não é? Então, quando vocês observarem essa estrutura aqui, ok? Ela pode ser chamada de benzeno, tá? Quando não tem aqui essa ramificação. Então, benzeno. Ah, mas isso aqui não poderia ser uma outra estrutura que a gente viu, que no caso existe o benzil e existe também o fenil, né? Como eu saber? Bom, aqui a estrutura do ciclo, ela é muito grande, tem 6 carbonos, então as coisas que estão ligadas a ela são uma quantidade de carbonos menor. Então, no caso, essas coisas que possuem quantidades de carbono menor, elas são a ramificação. Então, nesse caso aqui, não teria como isso daqui ser, por exemplo, benzil, né? Ou, no caso, fenil, tá? Se fosse, por exemplo, fenil, a gente teria
aqui, né, que chamar essa estrutura aqui, né, a estrutura aqui em cima como principal, aí seria 3 carbonos, então seria prop, seria o quê? Seria um propano, né? Então seria fenilpropano, a gente usa esse termo, né, fenilpropano. Aí se fosse, por exemplo, considerando aqui que nós temos um benzil, né, a estrutura do benzil aqui, a gente teria, né, deixa eu até apagar aqui para mostrar para vocês o que é o benzil, né? A gente teria alguma estrutura que seria isso daqui, isso aqui é benzil, né? Só que aqui tem um problema, né? Por quê? Porque a estrutura, o benzil, ele teria que ter uma outra estrutura de carbono aqui, né? Por quê? Porque a estrutura do benzil é essa daqui, então não teria como ser benzil. A gente pode, talvez, chamar de fenilpropano, tá? A gente até poderia chamar de fenilpropano. Mas é muito mais coerente chamar de isopropilbenzeno. Por quê? Porque, no caso, o benzeno é a estrutura maior da nossa molécula. Tudo bem? Então, aqui nós fizemos 3 exemplos de moléculas ramificadas, uma aberta e 2 fechadas, sendo que uma delas possuía duplas ligações, né? Então são todos eles hidrocarbonetos, e eles então recebem essa nomenclatura, tá? Então sempre lembrar que tem que colocar ciclo na frente do que é fechado e sempre contar a estrutura e encontrar a cadeia principal, que é aquela que vai ter o maior número possível de carbonos. E, consequentemente, as ramificações é só identificar na menor contagem possível. Por que isso é importante? Porque nas próximas aulas nós vamos ver que, em alguns casos, em vez de ser um CH3 aqui, pode aparecer um OH. E aí a gente vai chamar isso aqui como função álcool, tá? Mas isso é coisa para a próxima aula. Então, pessoal, se for possível, curta o vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para vocês sempre receberem novas aulas de química. Dê uma olhada lá no meu outro canal, o Ciência Química, que sempre tem coisas interessantes sobre ciências por lá, tá? Se for possível, deixa algum comentário também, porque isso contribui muito para o canal. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que estão estudando para vestibular ou que acabaram de entrar na faculdade, né? E se ficarem com alguma dúvida, deixem aqui também escrito, tá? É que eu posso fazer um vídeo respondendo você. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula de Química.